Nos vídeos vamos dar uma olhada na definição, ou seja, a origem da expressão amartiologia. A expressão amartiologia, ela é originada de duas palavras gregas. A primeira palavra é amartia, ou seja, pecado. A segunda palavra é logos, que quer dizer palavra, estudo, e mais tarde trouxe a ideia de ciência. Assim, a martiologia é o estudo sobre o pecado e na teologia está incluído dentro do universo da teologia sistemática. Observada a definição de amartiologia, agora vamos definir o que vem a ser pecado. No sentido da palavra grega amartia, pecado quer dizer basicamente errar o alvo ou ainda parar no caminho. E esta mesma palavra ainda traz a ideia de desviar-se do caminho ou também andar no erro. Já que a palavra grega amartia também significa errar o alvo ou parar no caminho, assim também o pecado traz a ideia de nós errarmos o caminho que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Assim, de uma maneira um tanto resumida e simples, pecado significa a desobediência de preceitos estabelecidos por Deus. Ou também pode significar um ato humano de rejeitar a Deus e a sua vontade. Alguns teólogos costumam classificar o pecado em dois grupos. O primeiro grupo é denominado pecados de comissão, ou seja, fazermos aquilo que Deus não nos permite fazer. O segundo grupo de pecados é denominado pecados de omissão, quando nós não fizemos ou praticamos aquilo que Deus nos ordena fazer. Na teologia católica, que não é o nosso foco agora, mas é importante salientar que a teologia católica apresenta os 7 pecados capitais. E essa expressão capital é de origem latina, caput, que quer dizer cabeça. Assim, os 7 pecados capitais são os pecados que têm maior relevância. E estes 7 pecados capitais são o orgulho, a ira, a inveja, luxúria, gula, preguiça e avareza. A Bíblia também fala acerca de um pecado mortal. Não se trata de um simples pecado movido pelo orgulho ou pela rejeição a Deus e a sua vontade. Nesse sentido, é uma prática consciente e intencional em resistir a Deus e a sua vontade. O texto básico para esse tipo de pecado, o pecado mortal, é o texto da Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 10, versículos 26 e 27, nos diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação de juízo e ardor no fogo. E dentre os pecados mortais ou pecados que são para a morte, temos o conhecido como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os pecados que não são para a morte recebem outro nome, ou seja, são chamados de pecados venais. São cometidos sem a intenção de resistir a Deus e a sua vontade e são cometidos em virtude de uma fraqueza humana. Essa expressão pecado venal é mais utilizada dentro da teologia católica. Observado algumas questões sobre a definição e o conceito de pecado, agora vamos passar a ver alguma coisa sobre a origem do pecado. Qual é a origem do pecado? Esta é uma pergunta das mais difíceis de ser respondida. Ainda que alguns teólogos mais extremados dentro da teologia reformada afirmem que o pecado tem como origem o próprio ser de Deus, no entanto, o pecado como origem em Deus não diz respeito ao ser de Deus. Ou seja, Deus pratica aquilo que está de acordo com a sua natureza. E sendo o pecado um ato que é contra a natureza de Deus, assim não teria como o pecado ter a origem em Deus. Um ser que é santo, Deus é um ser totalmente santo, logo a sua palavra é santa. E também todas as suas ações são baseadas na sua santidade. Assim, não há como relacionar a origem do pecado com o ser de Deus. A origem do pecado está mais ligada ao mundo angelical, ou seja, ao momento da queda de Satanás e sua expulsão do céu,
juntamente com os demais anjos que com ele foram expulsos da presença de Deus. Não podemos afirmar o exato momento desta queda, porque isso aconteceu dentro de um ambiente que é eterno, onde o tempo não exerce efeito sobre a eternidade. Ainda que não temos condições de afirmar o momento da queda de Satanás, mas poderemos afirmar que o seu pecado foi o orgulho. E falando sobre anjos, demônios e Satanás, tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre esse tema. É um vídeo que também faz parte da teologia sistemática, com uma disciplina chamada angeologia. Assista o vídeo de número 110, Angeologia, eles estão entre nós. Agora voltando à origem do pecado dentro do ambiente dos anjos, então primeiramente temos a queda de Satanás, no qual ele se levanta contra Deus e assim é expulso dos céus. Logo após a queda de Satanás, então